I actually don't adhere to a post-conciliar church. Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Recentemente, Mel Gibson, o ator e diretor de cinema americano, esteve no podcast mais popular da internet, o Joe Rogan Experience, que é apresentado pelo próprio Joe Rogan, que também recentemente entrevistou a Donald Trump, a Elon Musk, para se ter uma noção do gabarito deste podcast. Passaram-se alguns dias dessa entrevista de Mel Gibson e já milhões e milhões de pessoas estão sabendo o que Mel Gibson pensa a respeito de Francisco e da sua igreja sinodal e também, devemos dizer, igreja conciliar, o que ele pensa a respeito do Concílio Vaticano II, suas reformas e desdobramentos. Nós aqui no canal já tivemos oportunidade de falar sobre isso, mas acho importante trazer aqui essa atualização e mesmo para vocês verem o que disse Mel Gibson nesse podcast, porque esclarece bastante e nos transmite a todos grandes lições, sobre as quais eu falarei em seguida. I actually don't adhere to a post-conciliar church. Can you define what that means? Okay. There was an event that happened in the 60s. First, there was an event in the Vatican where they elected John the 23rd Pope, right, in 1958. I was 2 years old, right? So Vatican II happened, and of course they took the church and they reformed it, and they changed things in it. And it didn't necessarily agree with everything that went before it. Mm. And up to that point, yeah, you could find it agreed with itself. But all of a sudden, you got something else, to the point where now, I mean, we got a pope that brought a South American idol into the church to worship. Really? He did. The Pachamama. He bought the South American, and he got. I don't know what that is. It's kind of like a South American god, Pachamama. Why would he do that? Good question. But he did. Did he have an explanation for why he did it? Yeah, it's kind of a weasel-worded thing of like, oh, all religions are just as good as one another. But, you know, if that's his contention, I mean... How can you be the Pope if you say all religions are just as good? Yeah, we all worship, you know. So, yeah, that is a Pachamama. There you go. So he brought that in. Yeah, into the Vatican. Then the hierarchy even worshipped. They had a ceremony around it outside. What? So, well, that constitutes apostasy. Yeah. Joe. That's an apostasy move, all right? Worshipping false gods. Yeah, that's number one on the Mosaic hit list. You know? Moses goes up on the mountain, he comes back down, people are worshiping a golden calf. Yeah. You know, it's that. Yeah. So you can't do that. And for me, that's a departure from... that's called apostasy. Right. That's a falling away from it. And the very nature of apostasy means that you have to be part of it to fall away from it. Mm-hmm. So it's an inside job. Três são as lições que nós podemos tirar desse vídeo do Mel Gibson. Primeiramente, que nós católicos não devemos nos intimidar e deixar de falar sobre essas coisas. Nós devemos aderir ao catolicismo, mas não a pessoas que estão aí para destruí-lo, ou pessoas que não acreditam nele, ainda que digam ser chefes na igreja. A verdade é que para ser chefe, primeiro precisa ser discípulo, e para ser discípulo é necessário crer as coisas que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Qualquer um que tente fazer revolução, qualquer um que tente mudar os ensinamentos de Jesus Cristo, ou digo, o que está estabelecido na igreja, pelos papas, legítimos representantes de Cristo, para agradar ao mundo ou qualquer outra motivação que seja, essa pessoa está descrendo, está se colocando fora do âmbito católico, está se rebelando. E essa rebelião, infelizmente, encabeçada por João 23, foi levada às últimas consequências no Concílio Vaticano II e, bem, na verdade, até os dias de hoje, principalmente agora com as idolatrias e a apostasia de Francisco. Então, é necessário entender isso. Eu sou católico
E justamente porque eu sou católico, porque eu creio, eu não posso estar em comunhão com pessoas que não creem. E mais do que isso, que perseguem e que fazem de tudo para prejudicar, né, a promoção do catolicismo verdadeiro. Veja como, por exemplo, eles atacam as pessoas que buscam celebrar a missa tradicional, que é tradicional porque transmite a fé tradicional. E também aquelas pessoas que, no seu domínio, insistem, teimam em ser católicos, tentam ser católicos, até posso dizer. Né? Com toda a corrupção que tem no ambiente, ainda se esforçam para ser católicos. E as pessoas, em vez de serem promovidas e encorajadas, são, ao contrário, até perseguidas, né? E de qualquer maneira desencorajadas, dissuadidas de promover a fé católica, né? Promover a conversão das pessoas a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro ponto que nós devemos manter. Né? Nós precisamos, não importa os prejuízos que nós possamos ter, veja que Mel Gibson talvez possa ter colocado em risco a bilheteria do seu próximo filme, A Ressurreição de Cristo, ao criticar Francisco, ao criticar e apontar o dedo para a causa do problema, que é o Concílio Vaticano II, mas ele, tendo influência e condições, ele usou, né, daquilo que lhe foi dado, né, esse microfone que lhe foi dado, para confessar a verdade. Então, muito importante esse ponto. Segundo ponto, nós devemos lembrar é a importância de um pai. Mel Gibson, ele elogia o seu pai durante o podcast, ele diz que, graças ao pai dele, que era muito inteligente, uma pessoa que tinha uma memória fotográfica, ele teve no lar, desde o princípio, a fé católica. Aí depois ele foi estudando e aperfeiçoando e entendendo as razões, mas já no lar ele havia aprendido os rudimentos da fé, aceito da parte do pai, que ele admirava muito. E graças ao pai dele também, Mel Gibson entendeu todo esse problema com a hierarquia moderna, melhor dizendo, modernista e herética e apóstata, que dominou o Vaticano desde 1958. O pai dele, Hutton Gibson, foi um grande proponente daquilo que é conhecido como sedevacantismo, a posição que diz que os papas, desde João 23, que ocupam a Cátedra de São Pedro, a ocupam de uma maneira ilegítima e inválida, ou seja, não são verdadeiros papas, mas são hereges e deveriam, de alguma forma, ser tirados dali, né, e colocados no lugar deles pessoas realmente católicas. E também, um terceiro ponto e lição que nós aprendemos é que devemos entender que existe uma ligação profunda entre a crise moral que existe na igreja e no mundo hoje em dia, de uma maneira geral, como um reflexo também desse problema na igreja, isso repercute no mundo, né, porque não há os freios morais que a Igreja Católica sabia inculcar nas pessoas, que até aqueles que não eram católicos acabavam sendo influenciados, né, pelo poder da pregação e o poder de influência que o catolicismo tinha sobre o mundo. Então, a crise moral que nós temos não pode ser desvinculada da crise teológica, doutrinal, da crise de fé que nós temos na nossa época. Então, se esses católicos fossem realmente católicos, esses que estão ali no Vaticano e anexos, não haveria esse tipo de coisa que nós estamos vendo. Por quê? Porque na própria visão do apóstolo São Paulo, a sodomia é uma consequência da idolatria. Assim, esses abusos e essas coisas que nós estamos vendo são uma consequência da heresia, da apostasia, do abandono da fé católica, da idolatria do mundo, da idolatria do homem moderno, né, que é o homem sem Deus, sem fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o homem pelo homem, sem a graça de Deus. Então, é isso o que traz realmente a causa, o motor, e tanto que nós vemos que muitas das estrelas que figuraram nas aulas do Concílio Vaticano II estavam até o pescoço envolvidos em escândalos os mais horríveis. Eram os mais progressistas, os mais modernistas, os mais liberais e aparentemente os mais amigos dos homens, da humanidade, do mundo. E eram justamente essas pessoas que estavam aí penalizando, né, com a sua desgraçada vida, né, que tinha desordens morais que tinham, estavam
prejudicando a tantos inocentes. Então, isso tem tudo a ver. E, além do mais, a flexibilização no que diz a respeito ao direito canônico. Outrora, fautores de sodomia, por exemplo, eram mandados ao braço secular para serem executados. Essas coisas não eram permitidas. Em Roma, para vocês terem ideia, isso não faz tanto tempo, faz uns 500 anos atrás, não é tanto tempo assim em termos de história do mundo, não é? Então, há 500 anos atrás, um santo, São Pio V, mandava executar pessoas que praticavam esses escândalos públicos que nós vemos hoje em dia em toda parte. Compreendem? Então, havia um rigor muito maior em termos de moral e essas coisas não se passavam da maneira que se passam. Mas por que se passam tanto? Bem, além da idolatria do homem, ou na verdade também por conta dessa idolatria do homem e do mundo, o que se faz? Não se pune como tem que se punir a delinquentes que cometem esses pecados horríveis, as pessoas não são colocadas para fora com toda a energia e entregues, né, aos tribunais seculares para que sejam punidas também da maneira mais severa, o que também não acontece hoje em dia nos tribunais seculares. Mas por quê? Porque houve uma flexibilização, principalmente por parte da igreja, né, e por parte desses apóstatas, na verdade, que não representam o verdadeiro catolicismo, né, mas a vaidade do século e os erros modernos, que papas de antigamente, né, os papas aí do século XIX, principalmente, né, condenaram esses erros modernos de uma maneira bastante formal e de uma maneira que nenhuma pessoa que se pretenda chefe na igreja hoje em dia pode fazer de conta que essas condenações não existem. Aqueles que fecham os olhos, como são esses aí, modernos, que fecham os olhos para essas condenações dos papas ao liberalismo, ao modernismo, etc., tantos erros, ecumenismo, diálogo com outras religiões, como eles fazem hoje em dia, né? Esses cultos em conjunto, que eles fazem, orações com hereges e com cismáticos e com líderes de falsas religiões, como desde João Paulo II se faz tanto, não é? Ali no Vaticano. Então, quem ignora essas coisas está ignorando a Cristo, está ignorando a Deus, está ignorando a nossa fé. E uma pessoa que não é sequer um discípulo que acata aquilo que o mestre ensina, não pode ser mestre na igreja, não pode ensinar os outros. A pessoa tem que voltar a aprender, se converter ou ir embora, fundar a sua seita e faz o que quiser. Mas não pode ficar inventando novidades. Quem ensina novidades são justamente os hereges, né, condenados por São Paulo na Escritura e por todos os papas, nos concílios e nos seus documentos. Mas as novidades em matéria de fé são proibidas na Igreja Católica. Né? E a Igreja é santa em grande parte por esta fé que ela professa, uma fé imutável, né, inquebrantável. E quando houve essa quebra, essa ruptura, então nós vimos, opa, não é que a Igreja deixou de existir, mas essas pessoas que deixaram de crer, deixaram de ser católicos, essa é a verdade. Ainda que mantenham as roupas e as aparências, mas deixaram de ser. E nós vemos isso pelas suas obras, pelos frutos conhecereis. Nos lembremos disso e guardemos bem esse belo testemunho de Mel Gibson. Muitíssimo obrigado pela atenção, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.